Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos fazer os minutinhos de oração pelas ofertas. Glórias a Deus essa noite que será. Glória a Deus. Hoje é fruto da oração da vida, né, irmãos? Pai Senhor, minha amada. Tudo Tá que vendo? nós ajudamos nessa noite ajudar na fundação FP, tá bom? Então, vocês fiquem de pé, vamos orar. Glória a Deus, você que não trouxe sua oferta, mas dê a sua oferta em oração, né, irmãos? Você não tem oferta, mas tem a sua oração. Glórias a Deus, aleluia. Que é até melhor do que a oferta, né? Eu sei que essa obra precisa da nossa ajuda, né, irmão? Porque não tem patrocinador, né, irmãos? Quem ajuda é o povo de Deus. Então, você que não pode ajudar com as ofertas, ajude com a sua oração, com o seu jejum, né, irmãos? Glória a Deus que tudo. Deus vai dar recompensa, né, irmãos? Para cada um de vocês que estão ajudando na obra de Deus. Glória a Deus, porque Ele contempla, né, do céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Pai, meu Deus, receba, meu Pai, as orações dos teus filhos, das tuas filhas, as ofertas, ajuda, Senhor, meu Deus, repreende todo mal, o devorador, repreende todo mal, Senhor, entra com a saúde, entra, meu Pai, com a prosperidade espiritual, financeira, meu Deus, na vida familiar, meu Deus, na vida, Senhor, da família, dos parentes, dos familiares, Senhor, entra, meu Deus, com a providência, meu Pai, dê a vitória aos teus filhos, às tuas filhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica, multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Foi na praia da Galileia que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica, multiplica, Senhor, multiplica. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, que Deus abençoe cada dos irmãos e das irmãs que ajudaram, também aqueles que não puderam ajudar. Que o Senhor venha ajudar, venha abençoar da mesma maneira, né, irmãos? Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas, né, irmãos? Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, vamos ficar de pé para receber o servo de Deus que vai dar continuidade ao trabalho da casa do Senhor. Glórias a Deus, vamos fazer oração. Glória a Deus, em favor do servo de Deus, da família dele. Glórias a Deus, Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te apresentamos, teu servo, a família, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor continue usando o teu servo, meu Pai, o Senhor continue usando, meu Pai, cada vez mais, meu Deus, o teu servo em tuas mãos, a tua serva em tuas mãos, meu Pai. Abençoe esta família, abençoe, meu Deus, esse casal, em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor me concedeu nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba sempre o meu palavra e Deus. Glória! Santo, 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 Senhor dos Exércitos, Pai. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Sempre, meus irmãos. Aleluia, Pai. Sempre agradecendo a Deus, motivados por isso. Tudo que Ele fez, está fazendo e fazerá. O tempo é muito importante.
oportuno para isso. Sentimos agraciados, que é o que mais precisamos, que Deus já nos deu completamente. Aleluia! A irmã me convidou para operar aqui hoje e senti alegre, já vive alegre com a salvação e na comunhão e comunicação uns com os outros, que nos traz mais motivos para crescermos. Glória a Deus! Crescermos na graça que está referindo. Aleluia! Crescermos na fé. Crescermos na esperança. E assim sucessivamente, tudo vai melhor. Quero convidar a minha esposa para sua participação. Daqui a pouco vamos orar pedindo a Deus o que mesmo? E devemos mais pedir a Deus. Sabedoria. Sabedoria ela vem acompanhada com uma série de boas qualidades, ou com todas as boas qualidades. Glória a Deus. Eu cumprimento, amada igreja, na santa paz. Igreja, vamos louvar o 58 da missa. Para a glória de Deus.
Glória a Deus, aleluia. Igreja, faz uma breve oração pela nossa família, orar pelas nações, orar pelas vidas. São tantas coisas acontecendo na terra e nós, como servos e servas de Deus, precisamos estar atentos, ouvindo. A serva do Senhor estava aqui louvando o louvor. Eu creio que a igreja meditou naquele louvor, porque a igreja que está aguardando a vida de Cristo tem que estar alerta, porque para não se contaminar com as coisas do mundo, porque nós somos servos escolhidos do Senhor. Então vamos fazer por onde, fazer o que eu querer e a vontade do Senhor, porque o dia e a hora nós não sabemos. O Pai sabe, né? Então temos que estar preparados para esperar, para ouvir o toque da trombeta e para isso estar limpos, purificados, coração perdoador. Qualquer coisinha já vai diante do trono da graça e fala com o Pai que Ele ouve a minha e a tua oração. Vamos orar pelas nossas famílias, orar pelas vidas que estão aí precisando do Senhor. Quantas famílias, se o Senhor não entrar, a gente está vendo tanta devastação nas famílias. Glorioso Deus bendito, aqui está, meu Pai, a tua igreja. Deus poderoso, santo de Israel, venha nessa noite, meu Pai, nos guardar, nos livrar dos laços, da cilada, e alcançar, meu Pai, aquelas famílias que estão, meu Pai, amadas, devastadas, meu Pai, tanta situação ruim nas vidas. São filhos, Senhor, que não vê seus pais, são filhos que não vê sua mãe, meu Pai, separados. Deus poderoso, santo, olha a situação, meu Pai, das famílias da terra. Meu Deus, venha te encontro nesta noite, vai visitando aquele filho, aquela mãe, aquele pai. Oh, poderoso santo, só o Senhor pode fazer um milagre, só o Senhor pode entrar nessa causa, meu Pai. Meu Deus, eu te entrego a minha casa, a minha família nas suas mãos. Meu Deus, venha salvar, libertar, transformar. Os que ainda não conhecem a tua palavra, são a minha parentela, Senhor, são irmãos, Pai amado, aleluia. Venha, meu Pai, nesta noite também te encontro os doentes, os aflitos, os desesperados, meu Deus. Quantos estão, meu Pai, em desespero, Pai querido, mas o Senhor que é santo, verdadeiro, poderoso, pode ter encontro aquele homem, aquela mulher, meu Pai. Vai trabalhar em favor deles, Senhor, trabalha em favor dela. Aqueles que são, meu Pai amado, preciso. Aqueles que são, meu Pai, oh Santo Deus, que fizeram coisas defeitas, praticar iniquidade, Senhor, mas o Senhor pode alcançar. Meu Deus poderoso, visita nesta noite aquele hospital, meu Pai, oh Deus Santo, seja o plantonista, meu Pai. Ajuda aqueles médicos, Senhor, aqueles enfermeiros, tanta tragédia na terra, Senhor, tantas tragédias. Venha, Senhor, com tuas mãos poderosas. Venha, Jesus, repreender-nos, trazer os laços de morte. Meu Deus, guarda as nossas crianças, meu Pai. Guarda as crianças da terra. Repreenda do homem mau, do homem sanguinário. Dá, meu Pai, o grande livramento, aleluia. Jesus, entra com salvação na família, meu Pai. Entra, Jesus, com libertação. Entra, Jesus, com libertação na vida. E ainda não te conhece. Quantos, Senhor, estão rejeitando o teu nome? Quantos ainda não levantaram as mãos, Senhor, para confessar o Senhor como único Senhor da sua alma? Bendito seja o teu nome, Senhor. O louvor que tuas servas louvaram, meu Pai. Muitos, Senhor, ainda não estão com o nome escrito, meu Pai, no livro da vida. Oh, poderoso Santo, tenha misericórdia daqueles que ouvem a tua palavra e não entendem. Abre, Senhor, o entendimento, Pai amado, porque só vão entrar
abre aquela porta, meu Pai. Aqueles que estiveram o nome escrito no livro da vida. Meu Deus, tenha misericórdia das nações. Tenha misericórdia do homem, meu Pai, que nada sabe, mas quer, meu Pai, ser dono do mundo. Repreenda esse espírito da ganância. Venha trabalhar na nossa nação. Trabalhe na nação brasileira, Senhor. Trabalha sobre as autoridades. Repreenda toda obra maligna diabólica. E nos dá vitória, meu Pai. Dá vitória aos teus filhos. Dá vitória ao nosso Deus. Dá vitória à tua igreja, meu Pai. Abençoa essa igreja. Abençoa o pastor. Abençoa o sobreiro da tua casa. Todos os colaboradores eu entrego nas tuas mãos. Porque eu creio na vitória em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o teu servo vai trazer a palavra nesta noite. Usa ele como o Senhor tem usado. Mas seja tudo para a tua glória, Senhor. Nada aqui, meu Pai, para a tua glória, Senhor. Abre o entendimento dos teus servos para ouvir a tua palavra poderosa. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos já meditar na palavra de Deus. O tempo é muito apropriado. A irmã até pediu para escolher o tema, para entender o tema. O tema da atualidade, o tema mais rico que existe na atualidade, já colocado nos corações, é o tema da promessa de Deus. O tema da promessa de Deus. Então, eu escolhi o tema sobre as 7 promessas de Deus referente a Abraão. Quantas promessas? 7 promessas que Deus fez a Abraão. E é o tema mais rico da Bíblia Sagrada, em toda a Bíblia. Sabiam disso? É o tema mais rico, porque é o que mais espelha a realização, a obra do Messias em nossas vidas nesta época. Por isso que foi escolhido esse tema e ele já é inspirado por todos. Abre as nossas Bíblias no capítulo 12 do livro de Gênesis. Versos 1 ao 3. Graças a Ele, ao Senhor. O livro de Gênesis, capítulo 12. Graças ao Senhor, nosso Deus. Benditas o nome do Senhor. Graças a Ele. Senhor Deus. Gênesis capítulo 12. Louvado é o nome dele para sempre. O Senhor é bom. E a sua bondade dura. Por quê? Porque ele não é bipolar. Compreenderam? Quem sabe o que é isso? Quem sabe? O que quer dizer a palavra bipolar? Quem não sabe, levante a mão. Mas todos sabem, não é? Então, o Espírito Santo nos traz a natureza de Cristo. Ele faz com que nós sejamos bons e benignos. Que é o testemunho do Espírito Santo sobre a sua vontade duradoura de Cristo. A pessoa bipolar não é confiante. Em um momento ela está com temperamento, de repente muda. Então aí não é o padrão ético do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós falamos muito. O Senhor é bom e a sua dura para ele transmite plena confiança. Aleluia, Pai, glória a Deus. Na realidade do Espírito Santo de Deus. Quem encontraram,
Livro de Gênesis. Gênesis é o princípio, não é? Gênesis é o princípio de tudo, é isso mesmo? É o princípio, foi o princípio da criação, o princípio do pecado, o princípio da reconciliação. Não foi isso? Onde nos relata a morte de Cristo em forma de animais, primeiro derramamento de sangue que houve em forma de animais, Cristo, tudo está no Gênesis. Está como princípio da promessa. E aqui a palavra do Senhor nos exorta. Podemos ler todos. Quero perguntar se tem alguém que congrega em outro ministério, está conosco. Seja bem-vindo. Se tem mais alguém, irmã, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a salvação não possui placa. Possui? Possui? Isso, para os religiosos possui, para os libertos não. É assim, bom. Pode ficar perto de mim ou ficar longe? Tá bom. Então, irmão, seja bem-vindo. Vamos manda a palavra de Deus, em nome de Cristo, Senhor da glória. E aqui no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1, diz a palavra de Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te... A primeira promessa que Deus fez a Abraão, qual foi? Vamos acompanhando, porque, irmãos, quando você pensa na palavra, cada momento você vai recebendo mais saúde mental. Ai, que mensagem linda, foi boa, foi maravilhosa, fiquei alegre, mas se não tiver a conservação do pensamento para você estar meditando, a mente ela fica doentia, que é muito perigoso. Qual foi a primeira promessa que Deus fez com Abraão? A primeira, mostrarei a terra. É isso? Exatamente. A terra que eu te mostrarei. E a palavra continua dizendo: e eu serei, e partirei uma grande. Qual a segunda promessa? Isso. Cumpriu? Aonde está o cumprimento da profecia de Deus nessa segunda promessa? Cumpriu em quem? Cumpriu em quem, irmãos? Não, ele falou que fazia uma grande nação. Está no singular, uma nação. Essa palavra se cumpriu? Em quem? Aí está. Muito bem. Por isso que tem a aceitação de Cristo e a incumbência de ser mais abençoado na oração, orar em favor de quem? Isso. Porque nessa nação que ele fez promessa. Uma promessa. E na sequência, diz a palavra de Deus: para uma grande nação. Abençoar-te, ou seja, aqui no versículo, e eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome. Diz aqui a palavra. Terceira. E tu serás uma bênção. Quarta. Quinta, né? Versículo 3, né? Abençoarei os que te... a quarta. Diz aqui a palavra de Deus. Amaldiçoarei os que te abençoarem. Indo para a sexta. E a 7. E pode ler se o irmão quiser. A 7. Abençoar os que te abençoarei. A 4.
E amaldiçoareis que te amaldiçoarei, entra pela a quarta e sexta, quinta e sexta, e em ti farei, tá? Uma grande, não, e em ti farei que todas as famílias da terra serão que? Em ti, não é isso que está escrito? Em ti serão benditas todas da terra. Exatamente. É a nossa maior alegria na salvação. São essas 7 promessas. Pode sentar, Guilherme. Vamos à meditação da palavra de Deus. É o tema mais rico de todas as épocas. É este mesmo. O dilúvio as águas do dilúvio tinham minguado. O povo já estava povoando, já tinha povoado a terra, mas a terra ainda continuava naquela idolatria pesada, a idolatria do politeísmo. Quem sabe o que é isso? O povo, depois do dilúvio, começou a continuar antes que tinha acontecido. E depois também, politeísta é pessoas que adoram todo tipo de deuses pagãos. Isso. E o monoteísta é aqueles que adoram ar, fogo e água. São adorações pagãs. E Abraão, ainda na época, era um homem muito sábio. E mesmo mergulhado na idolatria, mas ele se tornou um homem muito desenvolvido na parte de cultura. Ele era muito culto, ele era muito sábio. Era considerado naquela época, mesmo antes de aceitar a palavra, quem conhece a história do personagem sabe que é assim que eu estou referindo. Que a Bíblia, a palavra, ela fala sobre o personagem, a pessoa, e ela conta a história da pessoa, não é assim? Ou não? Como exemplo, a Bíblia fala que Deus criou Adão, não é isso? E conta a história de Adão. E chamou Deus o nome dele Adão, porque Adão significa vermelho. Sabia? Como é, presbítero, que alguém fica colocando coisa na cor vermelha? E o sangue é vermelho? Não estou referindo isso para que muitos crentes saiam da simpatia e entrem no processo da graça. Então, um pouco da história do personagem. Sabia que Adão significa vermelho? Ninguém. Mas aprendam. Para quem não sabia, é bom que saiba. Porque ele foi feito da argila vermelha, da terra vermelha. Compreenderam bem? Foi que deixar, tem 2 nomes. Adama, que significa terra, aonde ele foi chamado. Quando só a palavra com Adão, a terra era vermelha. Para que a gente fique mais envolvido com as origens da palavra. Voltando ao mesmo assunto sobre Abraão, ainda na Babilônia, depois ele partiu para a Síria, Harã, Síria. Mas lá em Babilônia, ele se tornou um homem muito culto, tinha uma formação acadêmica muito alta. Ele era capacitação para dirigir uma nação. Glória a Deus! Porque ele foi formado no seminário da Suméria, que na época era muito bem preparado para preparar as pessoas. Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque quando a pessoa chega nessa posição de acadêmico e graduação, é uma pessoa que ela tem muitos recursos, riquezas, e ainda ele é apegado a muitos amigos de alto padrão. E por fim também tem as suas propriedades especiais.
mas ligado ao politeísmo, à idolatria forte. Depois, quando ele sai de um dos caldeus que habita na Síria, é aí que Deus, mas ele já era rico antes de ser chamado por Deus, está compreendendo? Aí ele, nessa posição tão alta, rapaz, ele ouve a palavra de Deus. Naquele tempo não tinha escrito, mas tinha a comunicação de Deus na ação direta. Glória a Deus. Por isso que eu me alegro, porque hoje não tem comunicação de segunda. A ação é direta. Direto. Não tem Deus que vai falar da sua vida, da minha vida, aquilo. Não, aquilo. A única coisa que existe é a transmissão da palavra, a interpretação que a mesma palavra tem, mas não existe comunicação de segunda. Você para saber a sua vida, é preciso que eu conte você. Não, isso não existe. As pessoas usam muito isso, mas é totalmente fora do contexto bíblico. E é um grande perigo que está acontecendo nessa época presente. Então, Abraão, como estou referindo, não tinha escrito. Ele não foi escritor. Quem escreveu esse livro? Quem escreveu, irmãos? Hã? Por que eu estou comentando? Porque o que leva-nos a sair dos nossos lares, crescendo, entrar na igreja crescendo, e sair da igreja crescendo, é a unção e a palavra. Glória a Deus! É a unção e a palavra, irmão. Tenho certeza, eu posso corresponder por ele. Ele saiu do seu local, do trabalho, do seu lar, crescendo. Entrou na igreja, crescendo. Sairá da igreja, crescendo. Entrará na casa, crescendo. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Compreenderam? E assim por que a mensagem mágica que é? Depois do dilúvio, agora aparece Deus sem usar intermediarismo. Ele usou diretamente ele mesmo, e a palavra foi direta em quem? Direto em? Então, já que Abraão recebeu a palavra, não recebeu a lei, segundo a regra do Antigo Testamento, do Monte Sinai. Então, a atitude de Abraão era crescer. Crescer em quê? Agora ele tinha deslocado da idolatria. Quando Josué estava exortando ao povo de Israel, Josué lembrou muito bem o povo. Lembra que, tendo Deus tirado Abraão da idolatria, lá da terra dos caldeus, fez promessa, e aquela promessa, durante 400 anos, formou uma nação, porque é crescer. Glória a Deus. Cresceu ou não cresceu? Cresceu. No sentido da palavra de Deus. Agora ele chama o homem rico, conhecedor bem da cultura, formado academicamente, seja muito bem preparado sobre definir os conhecimentos, o aprendizado assim por diante. Ele era chamado por outras pessoas como o pai da inteligência. Tanto que ele era sábio. A sabedoria de Abraão, antes de ser chamado por Deus, era ligada mais ou menos à sabedoria de Moisés. Só que a diferença que Abraão recebeu ao chamamento no tempo da graça. Ajuda aí, irmãos, para nós enriquecer mais, não é? No tempo da graça. Isso. E Moisés também recebeu o chamado no tempo da graça. 3 meses depois que
que esse é o do Egito, foi que a nação saiu, que o povo escolheu a lei para o texto do próprio povo. E sofrimento também. Mas a palavra é como estão referindo aqui. Eu te disse, Deus, eu te mostrarei a terra. Mas Abraão não questionou. Ele creu de uma tal maneira que naquele momento que ele creu, todo tipo de maldição desapareceu. Glória a Deus! É a integridade da palavra. Ele creu e no momento que ele creu, Deus disse, tu és bendito. Oh, aleluia! Tu és bendito. Quem está debaixo do pecado está debaixo da maldição. Seja qual for o tipo de pessoa. Mas quando ele recebeu a palavra, dali para frente, ele não tem mais maldição. Glória a Deus. O povo que deu lugar à maldição no tempo da lei, que muitos têm se confundem. Mas esse tempo que Deus chamou Abraão, não tinha. É bom que saibamos, sabe por que é perigoso? Estou fazendo esse questionamento uma vez e outra, uma vez e outra. Porque quando a pessoa usa o código da lei para diminuir a palavra da promessa, da fé, a fé heroína, a pessoa ela entra no estado de pecado e pode não, a Bíblia diz que ela perde a salvação. Está compreendendo? Eu estou analisando uma vez e outra, estamos analisando uma vez e outra. Quando há mistura da lei com a graça, a pessoa, ela está promovendo acréscimo na palavra. Quero até abrir um parêntese sobre isso. Muitos crentes melhoram com isso. Ou melhora não, é preciso que recupere mesmo. Você já viu o crente chamar o outro de ladrão? Crente salvo, não salvo. Por que chama de ladrão? Porque eles usam o código da lei. Ao perigo, ao grande perigo. Quando você quer ameaçar o povo, alguém, ele usa o que eles usam? Eles usam o tempo de Abraão ou o tempo de Moisés? E quem usa o tempo de Moisés está levando o povo lá debaixo da maldição. Esse é o perigo. Estão compreendendo mais ou menos? Estão compreendendo? Então, se há uma pessoa, ela vive totalmente em pecado grave e não se recupera devido a confundir as épocas que o Senhor da Glória disponibilizou para falar com o povo. Então, nessa época, Deus falou com Abraão, vá para a terra que eu te mostrarei. A terra da promessa que Deus deu a Abraão gratuitamente. Não por obras, pelo regulamento da fé. E aí continuou. E farei de ti uma grande nação. E com essa promessa foi formada qual a nação? A nação de Israel. Mas hoje, nos dias atuais, quem está mais rico na fé? Somos nós ou a nação de Israel? É nós. É nós. Vamos enriquecer, não é isso? Nos dias atuais, quem está mais ricos na fé, mais ricos na graça? É o povo da promessa ou nós? É nós. E tem motivos bíblicos para isso. Compreenderam? Por que nós sabemos que quando a igreja subir, Israel fica? 7 anos depois a igreja voltará, Israel será salvo. Por causa do que? Da rejeição, nós somos mais ricos, porque nós estamos pregando, transmitindo a palavra, e nós estamos recebendo, nós estamos dando apoio à palavra. E esta é a única palavra que leva a pessoa a perseverar. Não somente aceitar, mas perseverar nessa palavra. Como eu já disse, esse convite veio na ação direta. E já que o convite veio na ação direta, aqui no versículo 7, diz a palavra que Abraão saiu levando as almas que já tinham empregados, só não tinha filhos. Empregados, muito gado, a sua riqueza
Só que na sequência da trajetória, Abraão ergue um altar para Deus. O que é isso? Que tempo é esse? Então Deus chamou Abraão e Deus deu 3 principais graduações, irmão. Só podia erguer altar profeta não, sacerdote. E ele, então, já que Deus chamou, ele não foi simplesmente andando numa posição restrita. Não, ele já foi no sentido totalmente desenvolvido. Ele chegou aqui no versículo 7, diz a palavra que Abraão, na sequência, ele ergueu um altar e invocou o nome do Senhor. Então Deus chama Abraão e dá ele o ministério do quê? Sacerdote. Agora, sacerdote. É ação direta. Falar com Deus. No capítulo 20, versículo 12 de Gênesis, Deus fala com Abimeleque, repreendendo a seita de Abraão, diz, olha, não toca na mulher do homem de Abraão, porque profeta é. Aleluia! Glória a Deus! Aí já tem mais uma graduação. Não toque em Sara, porque o marido dela, profeta, é. Antes ele já era o quê? Sacerdote. Porque ele deu altar. Você não lembra que na lei, quando Saul foi exercer o trabalho de sacerdote, o que aconteceu com ele? Deus rasgou o rei, isso tem 1 Samuel 13 na sequência. Deus rasgou o ministério de Samuel, de Saul, e transferiu a quem? Mas por causa de transgressão na lei, na época, que o sacerdote, o rei, não poderia ser profeta. Agora Abraão era como se fosse rei, foi o patriarca, o primogenitor da nação de Israel, foi sacerdote e literalmente na palavra ele foi profeta. Glória a Deus! É o tempo em que corre. Vocês compreenderam? Agora, apareceu a Melquisedeque Abraão, figura de Cristo, confirmando o ministério de Abraão, está no livro de Gênesis, capítulo 14, verso 18, na sequência. De repente, Abraão, vitorioso, não sei se toda a igreja está compreendendo, porque hoje é um tal de fazer para receber, faz que Deus te dá, faça que Deus te dá. Não, Abraão não fazia nada para Deus dar. Abraão precisava fazer uma coisa, Deus investia nele, irmão. Deus investia nele, ele investia. Ele não fazia tanto propósito como hoje, não se sabe quanto faz para ser beneficiado, não. Ele foi beneficiado através do investimento na vida de Abraão. Através do investimento que Deus deu a ele. É a 4ª aliança da fé e é a aliança que mais vezes, quando os profetas foram chamados por Deus, mesmo na lei, foi onde os profetas firmaram o seu ministério, concordância um com o outro, foi não firmaram na lei que Deus deu a Moisés, nas cerimônias. Eles visualmente já avisavam a revelação lá atrás, 430 anos antes da lei, aí eles sentiam aquele efeito de salvação, seguro garantido na promessa. E essa promessa, o Espírito Santo veio andando nas pessoas com a única finalidade, porque é o tema mais rico de toda a época e não existe outro. É o que classifica o homem antes das obras, salva antes das obras e aplica no homem o ministério de... Você não faz para receber, você recebe para fazer. Abraão não fazia para receber, ele recebia para fazer. Ele precisava ser sacerdote, Deus capacitou. Deus o capacitou. Na profecia de Abraão, sempre o momento que Abraão mais se alegrou
e profetizou quando lá em cima do monte Moriá, conhecido também como Monte Sião, o próprio Deus bradou: Abraão, não mate o rapaz, eis aí o cordeiro. Aí eu falei: Jesus é aquele que me chamou. Aleluia! E ele viu a glória de Deus. Aí no capítulo 8, parece 56, ou 12, 56 de o Evangelho de João, Jesus classificou. Olha, ele disse: eu sou um filho de Abraão e não temos sujeição a outra pessoa. Ele falou: não, quem preparou Abraão fui eu. Aleluia! E se fosse filho de Abraão, fazia as obras de Abraão, porque de mim falou Abraão. E ele viu o dia da minha glória e alegrou-se, definiu que era justamente Cristo, o Senhor da glória. É uma coisa linda a palavra de Deus. Aí continuou, mas a questão não é só essa. Onde nós estamos hoje? Nós estamos em Gênesis capítulo 12 ou estamos em Malaquias 3? Hã? Parece que as pessoas não sabem, fica perigoso. Jesus chegou a dizer: quando alguém ouve a palavra e não compreende, o que acontece? Lá em Mateus 13:9, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Então fica a pessoa chamada e não escolhida. Esse é o perigo que trazendo para os dias de hoje. Como está hoje a nossa posição? Ela está ligada no capítulo 12 de Gênesis ou em Malaquias 3, 4? Os que já descobriu a palavra, sente liberto, responde a resposta. É um perigo. Por isso que nós devemos aceitar Cristo e entrar no processo da instrução para a salvação. E a maneira como funciona a salvação. Se nós estivermos, o irmão aqui já respondeu, o presbítero de volta já respondeu, estamos aonde? E a igreja, porque é para nós. Hoje a mesma palavra, onde vocês estão? Onde nós estamos? Ligado em Malaquias 4, que é o fé, é as maldições sobre o não fazer mediante a lei, ou estamos no ministério de Abraão, e Abraão, como ser humano, cometeu a série de 8 infrações, 8 pecados ou mais, mas como ele estava na graça, ele se arrependia e Deus perdoava. Oh, aleluia, meu Deus, que maravilha! Porque ele foi chamado não na época da lei. Ele não foi chamado para sofrer pena de morte. Ele foi chamado para recuperar a vida, continuar na vida e transmitir vida e ter aquela possibilidade suficiente de vida. Aí veio Jesus dizendo: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. É só crer. Oh, aleluia! Nós estamos ligados lá em Malaquias, que se ouve muito isso, e os crentes servem a Deus por medo. Abraão não, Abraão servia a Deus porque agora, na ação direta, chegou um momento que Melquisedeque foi ao encontro de Abraão. Melquisedeque foi um homem que apareceu a Abraão sem genealogia. Sem, olhando no sentido humano, sem pai, sem genealogia, sem envelhecimento, sem sepultamento, mas sendo semelhante ao Filho de Deus que vive eternamente, mantendo a sua igreja debaixo da fé. Glorificado é o nome do Senhor. E os que têm capacitação para aceitar, é bem-aventurado. Aí veio o Melquisedeque. Está em Gênesis capítulo 14, verso 18 ao 20. E trouxe a Abraão o quê? A ceia. Olha a ação dele. Você está compreendendo? Lá no chamado, ele ergueu um altar a Deus. Ligou direto ao trono da graça. Glória a Deus. Ligou ao trono da graça. Exatamente.
Mas no capítulo onde foi citado, veio Melquisedeque, que significa rei de Salém, e rei de justiça e de paz. Justiça e paz. Justiça e paz não se encontra no cumprimento de lei, na lei do Antigo Testamento de Moisés. Justiça e paz só encontra por um único meio, fé. Aleluia. E fora disso é religiosidade. Não funciona. Imagina que mensagem linda que o Senhor deixa para nós. Para mim, para você, para a igreja. Não é isso que o irmão viu? Melquisedeque era rei de Salém. Agora, depois que Deus chama Abraão, analisa bem a personificação da chamada pela fé. Depois Deus chamou Abraão e foi investido nele. Espiritualmente falando, porque materialmente ele já era. Apenas Deus conservou a riqueza que ele tinha e fez com que ele prosperasse, demonstrando que a doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade é uma teologia 100% falsa. Você sabe, né? Falsa. Está compreendendo? Quem sabe o que é isso? A pessoa só pode testemunhar que é abençoada se for rica. A suposta teologia da prosperidade não funciona. Quando Deus chamou Abraão, ele já era rico. Quando Jesus morreu, José de Arimateia já era rico. Glória a Deus! Rico! E cedeu a sepultura para Cristo. Um rico convertido. Um rico da mente totalmente aberta. Aleluia! E no momento em que Melquisedeque e Abraão, primeiro Abraão ergueu o altar, adorou a Deus, sacerdote. Na sequência, Deus instrui os reis, um rei, e Abraão era profeta. E de repente vem o próprio Deus em forma de gente e trouxe a Abraão o que? A ceia. Por que eu estou fazendo esse questionário? Porque se você levar para a lei, a pessoa nunca sai daquela doença mental. Bem Paulo expressou nos Romanos 8, 5, 7, 8, que a lei estava enferma, era enferma a mente da pessoa. Não que a lei é ruim, mas porque a lei é tão sagrada, é tão santa, ela é tão pura, que um pedaço de barro como nós não podemos guardar todas as regras. Todo momento a gente está sentindo falha em nós e pedindo perdão, e Deus perdoando, e a coisa ficando melhor. Oh, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Por causa do chamado do tempo. Vocês estão compreendendo? E quando Melquisedeque deu a ceia a Abraão, Melquisedeque entrou dentro da vida de Abraão. E Abraão na vida de Deus. E nessas promessas, então, Abraão só tinha em ganhar, não tinha nada a perder. Se tornou em Abraão, Deus entrou na vida de Abraão profundamente. E Abraão, na aceitação pela fé, se tornou-se um praticante da providência de Deus sem nenhum tipo de orgulho. Que era orgulho? Abraão disse, eu vou fazer um compromisso para Deus me dar isso. Não, isso é orgulho humano, que vem fora da palavra. Então ele entrou, um entrou na vida do outro. E os dois se tornaram amigos. É lindo. Ainda dá um tempinho, mas daqui a pouco eu vou terminar. Mas se o irmão quiser dar uma olhadinha aí, em Isaías 41, verso 8.
É lindo porque a promessa ela alcançou todos os salvos, todos. É um padrão exatamente, que é uma promessa estruturada, mostrando a realização de Cristo, o Filho de Deus. Oh, louvado é o nome do Senhor. O livro do profeta Isaías, capítulo 41. Por que a gente transmite a palavra? Deus nos capacita, eu capacito o irmão. A gente não, que nós mesmos não temos nada, mas Deus me capacita, eu não posso dizer que não é por orgulho, é para a glória dele. Deus capacita o irmão na obra que Deus dele. Deus capacita a igreja, Deus capacita os membros. Mas é preciso compreender que a nossa capacidade vem dele só. É chamado da fé em Cristo. Encontrado 41, versículo 8, livro do profeta Isaías. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Esses cultos e as instruções, temas, são os verdadeiros cultos de cura divina, para quem não sabe. Cristo aplicava o ensinamento e depois ele dizia: se os corações abrirem para a palavra, facilita até para ser curado. Oh, glória a Deus! Contrário, como está escrito, dá para o irmão ler? Então o irmão vai ler para nós. Diz assim o versículo 8, Isaías 41, versículo 8, diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Tinha maldição na vida? Por que o crente hoje expulsa a maldição? Só pode ser falta de entendimento. E só pode ser rejeição. Só pode ser algo que não tem motivo. Não existe. Porque na lei sim, mas aqui nós estamos pregando graça. A proteção de Deus. A graça. Então Abraão se tornou amigo. E nós somos o quê? É momento de cada algo acontecido, a igreja sentir mais inspirada, mais segura, mais totalmente avivada no Espírito Santo. Essa pregação é uma ligação da graça, lá da quarta aliança e a realização da graça na oitava aliança, agora feita por Cristo. Oh, aleluia! Vai mais um pedacinho para nós, no capítulo 15 de João, em versículo 14 e 15 e 16, a resposta que foi perguntada. Então a igreja, parece que elas não descobriram essa riqueza incomparável que o Senhor liberou para os estrangeiros que recebessem a palavra. Deixou até Israel para trás, para depois salvar Israel, para que a plenitude chegasse sobre nós. Isso é plenitude, irmão. Oh, aleluia, plenitude. É bom para toda finalidade. Compreenderam? É bom para o matrimônio, uma convivência melhor. Você tem muito diálogo para mesmo, às vezes o esposo trabalha, a mulher também encontra poucos horários no dia, mas aquele pouco horário, às vezes mais horários que encontra, ao invés de entrar na discussão, entra no comentário, é riqueza. Não é que Jesus vai entrar na minha casa. Quando você aceitou Jesus, lá ele entrou. Oh, aleluia! Ajuda, João 15, 14. E 15 também, 16. O Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 14, o 15 e o 16, que diz: vós sereis meus amigos. Sereis o quê? Amigos. Amigos. Quem é amigo de Deus, diga glória a Deus. Vou repetir mais uma vez. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz,
o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vedes e deis frutos, e vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos concede. Dá para olhar ou ficar no espelho? Não dá para ficar manipulado pelo outro. Olhe bem, Jesus vai trazendo, por quê? Esse tempo que nós lemos lá em Gênesis 12, ele está presente agora. É o mesmo benefício que Abraão teve, é o benefício que a igreja tem hoje. E hoje está mais ainda elevado, porque Jesus morreu, ressuscitou e subiu para a glória, e no dia de Pentecostes ele liberou o batismo com o arrependimento, com o Espírito Santo sem limite. Glorificado é o nome do Senhor. Sem limite ele liberou. Onde ele está? Glória a Deus, é verdade sim. Mas ele veio. Agora o Espírito de Deus ele veio para ficar. Coisa linda essa etapa de revelação da salvação. Ela alcançou camponeses, pessoas da roça, pessoas do tribunal. Glória a Deus! Está compreendendo? Velhinhos, velhinhas. E todos tiveram a visão de Gênesis 12. Por isso que foi escolhido esse tema. Aí estava lá no capítulo 2 de Lucas, estava Simeão, estava Ana. Oh, aleluia! E quando ela viu o menino Jesus, tomou parte na promessa de Abraão. Este aqui veio para livrar Israel dos seus pecados. Não era a lei de Moisés, é a promessa feita a Abraão. E as velhinhas de 84 anos quase, ela se alegrou, mente sadia, mente nítida, presença genuína do Espírito Santo, beneficiado pela graça. Simeão, quando Deus disse a Simeão: você vai morrer, mas você só vai morrer quando você ver o meu filho, que traz o mesmo cumprimento da promessa feita a Abraão. Aí Simeão disse: agora eu estou alegre porque vou morrer. Crente hoje não fala isso não. Despede em paz. Morreu alegre. Então hoje a salvação, ela tem esse sabor da vida com Cristo, com o povo de Cristo, e a isenção de traumatismo. Por medo até da morte, você não provoca a morte, não provoca doença, ninguém deve provocar nada. Mas você lembra de que você já está espiritualmente falando na Nova Jerusalém, no seio de Abraão, ó, a promessa que foi feita. Só temos motivo de cada momento a mais alegrados nessa palavra de segurança. E no resumo aqui da palavra, Abraão teve quantos ministérios? Ergueu o altar, trabalho de sacerdote. Deus falou com ele: tu és profeta. Aí veio Melquisedeque e disse: tu és bendito. E antes Melquisedeque, que era a figura de Cristo, ia dizendo: olha, e tu serás um patriarca, tu serás pai de muitas nações na fé, tanto estrangeiros, tanto judeus como estrangeiros. Oh, aleluia! Deus tinha três posições. E nós? Porque a palavra, ela vem, sabe para quê? Para qual função? Ela vem para mostrar o resultado que a pessoa teve, tem e está desfrutando dele. E nós somos o quê? Não sabemos?
No Apocalipse 1, versículos 5 e 6, diz a palavra 6. Aqui Jesus nos ama com um amor singular. O amor que não dá para se explicar. E é nesse amor que Ele nos fez reis e sacerdotes. Eu sou rei, você é rei. Eu sou sacerdote, você é sacerdote. Então a nossa relação, o nosso relacionamento é comunicar as coisas boas. Não tem medo de perseguição, é respeito na palavra. Mas eu sou profeta também, eu estou profetizando para a igreja, profetizando para mim, que me deu a salvação. Então, no Novo Testamento, os salvos têm quantas posições? Quantas? Quais? Mas essa resposta, ela é compreendida no Espírito. A igreja deveria estar dando glória, igual os torcedores ou mais quando o time deles ganha. Porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. É momento da igreja dar glória e até pular de alegria, porque essa palavra é absolutamente digna de confiança. Digna de confiança. E Deus continua a abençoar. Compreendeu a época? Ou não? Se for analisar a riqueza que temos hoje, fica até amanhã cedo. Não está. Uma época, Esdras foi fazer uma exposição ao povo acerca de Deus em Cristo. E na primeira preparação para que o povo entendesse e sentisse os seus defeitos, também a necessidade de se recuperar, Esdras usou 5 horas de pregações. Depois de 5 horas virou para cerca de 10 horas de pregações, o ensinamento da palavra, Esdras, Neemias e os levitas que eu ensinava. E quando terminou aquele complemento de ensino, o povo estava com o coração quebrantado, suficiente, reconhecendo os seus pecados e começaram a chorar. Ela em Êxodo, capítulo 8. Aí Esdras falou, não chore, porque agora vocês reconheceram o pecado, Deus perdoou, e a alegria do Senhor é a vossa força. Mas demorou instruções, foi necessário que a pessoa recebesse instruções com prudência. Oh, louvado é o nome do Senhor. E Deus continua abençoando, como tens abençoado, não é isso? Por isso que hoje não tem devorador no crente, na vida do cristão. Só tem se ele estiver lá na lei. Lá tem. Mas na graça não. Porque antes da pessoa se ofertar, Deus já tinha abençoado. O chamado de Abraão. Estou compreendendo? Então a inversão de valor, a Bíblia diz que esses acréscimos levam a pessoa para a condenação. Acréscimo no Apocalipse. Fala lá. E Paulo na igreja, todos quantos são da fé são benditos. Eu não posso chegar para você e chamar de maldito, dando respeito à autoridade que Deus me deu e à sua própria pessoa. Está compreendendo? De maneira nenhuma. Porque a Deus, vocês compreenderam a palavra? E qual é a diferença? É que a pessoa usa a lei para amedrontar. Mas a fé, ela vem para encorajar. E na interpretação do último versículo que o irmão leu, disse assim, não escolheste a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades de fruto. E o vosso fruto, Jesus usava muita cultura da época. Como o Eliseu, Elias, Samuel e outros profetas eram professores de seminário. Os profetas eram muito bem conceituados, tanto é que na época que Elias foi para ser levado, todos os profetas tinham aquela mesma visão. Está compreendendo? Mas só que naquela escola, já nesse resumo, o aluno dizia assim, eu vou escolher meu professor Joel. Aí ele escolheu o professor Joel
E naquela época, esse Joel aqui mesmo. E naquela época, o material didático era produzido nas costas, ou em animais, não? Então, ele estava incumbido de levar todo o jugo que o professor tinha de material, rolos pesados, material assim por diante. Aí ele escolhia o professor e ele levava o material do professor. Era um trabalho cansativo, era um trabalho pesado. Mas por que pesado? Porque ele escolheu o professor. Agora Jesus ficou leve, porque foi ele que nos escolheu. Aleluia! Está compreendendo? Que maravilha! Aprender de mim, que sou nosso de coração, tomai do Senhor o meu jugo, assim por diante, como sabemos. Aí ele expressa: o meu jugo é leve e o meu fardo é. Por quê? Porque foi ele que nos escolheu. Não foi nós que escolhemos ele. Foi ele que escolheu e nos deu um jugo leve. Tanto é que quando você compreende a palavra, você passa luta só de necessária. A palavra de Deus. E Deus continua nos abençoando. Compreenderam? Por que o jugo de Jesus é leve? Ele nos escolheu.